Pecador. Sim, perdido nunca. A jornada da graça infinita. Há uma verdade que precisa ecoar nos corações de todos nós. Não existe pecado maior do que a graça de Deus. Não importa o quão longe alguém tenha ido, o quanto tenha se desviado, ou quantas vezes tenha caído, se há arrependimento, há redenção. Se há lágrimas sinceras, há cura. E se há fé, ainda que pequena, há um Deus poderoso disposto a transformar tudo. Neste episódio final, queremos deixar uma verdade eternamente cravada em sua alma. Você pode até ser pecador, mas em Cristo, nunca estará perdido. 1. A queda. Não é o fim da história. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que erraram, falharam, pecaram, mas foram restauradas. Isso não é coincidência. Deus fez questão de mostrar, geração após geração, que Ele não é um Deus que cancela, mas que transforma. Veja o apóstolo Pedro. Ele andou com Jesus, viu milagres, foi chamado de rocha, mas o negou 3 vezes na hora mais difícil. Isso seria suficiente para ser descartado por qualquer padrão humano. Mas não pelo padrão do céu. Jesus o restaurou, não apenas como discípulo, mas como líder da igreja primitiva. Você pode ter caído, mas isso não define você. A graça é quem te define. 2. O filho pródigo e o pai inesquecível. A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas, mas também uma das mais profundas. Não é apenas sobre um filho que se rebela e depois volta. É sobre um pai que nunca desistiu, nunca deixou de amar, e corre ao encontro de quem estava voltando em ruínas. O filho voltou com um discurso ensaiado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Mas o pai o interrompe. Veste-o com o melhor manto, coloca um anel em seu dedo, sandálias nos pés e faz uma festa. Por quê? Porque para o pai, o filho era pecador sim, mas perdido nunca. Esse é o retrato da graça. Ela não exige perfeição, exige retorno, não exige currículo, exige entrega. Você não precisa ter tudo certo para voltar. Você só precisa voltar. 3. Davi. O pecado que não apagou a promessa. Davi cometeu adultério, assassinato e tentou esconder seu erro, mas ainda assim, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não aprova o pecado, mas Ele é especialista em restaurar o pecador. O Salmo 51, escrito após o confronto de Natã com Davi, é uma oração de arrependimento sincero. Davi reconhece seu erro, clama por misericórdia e pede: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. E Deus o ouviu. A graça não ignora o erro, ela cura o erro. 4. O ladrão na cruz. A redenção no último suspiro. Uma das cenas mais comoventes do Novo Testamento é a crucificação de Jesus entre 2 ladrões. Um deles, no seu último suspiro, olha para Jesus e diz: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Jesus não exigiu um histórico religioso, nem pediu provas de arrependimento. Ele simplesmente disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa cena ensina algo eterno. Mesmo que você tenha apenas 1 segundo de vida, ainda assim a graça pode alcançar você. Se o ladrão na cruz foi salvo nos últimos minutos, quem somos nós para achar que já fomos longe demais? 5. A graça. Não desiste de você. Há um salmo que diz: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. A palavra seguir, no hebraico original, pode ser traduzida como perseguir. A graça de Deus não apenas te acompanha, ela te persegue. Ela vai atrás de você quando você corre para longe, mesmo quando você se esconde, mesmo quando você falha, mesmo quando você acha que não merece. Deus ainda está te chamando, e Ele não mudou de ideia sobre você. 6. A nova identidade em Cristo.
Uma das maiores armadilhas do inimigo é fazer você acreditar que é aquilo que fez. Mas Jesus não te define pelo seu pecado. Ele te define pelo sangue derramado na cruz por você. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5:17. Não importa se o mundo te chama de fracassado, hipócrita, sujo ou imperfeito. Aos olhos de Deus você é filho, justificado, redimido, amado. 7. Sim. Você vai lutar contra o pecado, mas não sozinho. Ser cristão não significa ser perfeito. Significa lutar todos os dias para não voltar ao lugar de onde Deus te tirou. Mas a boa notícia é: você não está lutando sozinho. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Jesus sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é dor. Ele entende suas batalhas. E ele intercede por você. Mesmo quando você tropeça, ele está te levantando. 8. A graça que te leva até o fim. O apóstolo Paulo escreveu: porque estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Se Deus começou, ele vai terminar. Se ele te chamou, ele vai sustentar. Se ele te salvou, ele vai completar essa jornada com você. A graça não é apenas o começo, ela é a estrada inteira. 9. Pecador. Sim. Perdido. Nunca. Essa é a essência do Evangelho. Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Ele não veio para quem acha que merece, mas para quem sabe que não merece. E ainda assim, ele ama, ele perdoa, ele restaura, ele salva. Você pode ser pecador, mas em Cristo nunca estará perdido. Conclusão: a jornada da graça infinita. Chegamos ao fim de uma jornada. Uma série de mensagens que talvez tocaram em feridas profundas, despertaram memórias esquecidas ou reacenderam esperanças quase apagadas. Mas esta última mensagem é a síntese de tudo. A graça de Deus é maior do que o seu erro, mais profunda que sua dor, mais poderosa que o seu passado. Você pode até ter caído, pode ter se afastado, pode ter pensado em desistir, mas Deus te trouxe até aqui por um motivo. Ele ainda tem um plano. Ele ainda te quer. Ele ainda te ama. Não importa o que digam. Não importa como se sinta. Não importa quantas vezes falhou. Pecador, sim. Perdido, nunca. Deixe essa verdade ecoar dentro de você. Leve-a como uma tatuagem na alma, porque o céu já declarou: você é amado, escolhido, redimido, restaurado. E ainda há um futuro glorioso esperando por você. Volte para casa. Deus está de braços abertos. Sempre esteve